Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre demonstração dos fluxos de caixa, DFC, que é tratada pelo pronunciamento CPC 03, tá? Especificamente nesse vídeo a gente vai comentar a diferença entre o método direto e o método indireto. E também colocar uma questão que é importante de prática. Na prática, qual é que se elabora? É o método direto, é o método indireto, são os dois? Enfim, a gente vai ter essa resposta ao final do vídeo, tá bom? Só antes da gente começar, deixa eu fazer aqui alguns pedidos. Primeiro, se você tem interesse em contabilidade e não está inscrito ainda no nosso canal, você está perdendo muito conteúdo contábil que a gente tem por aqui, tá? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação. Segundo, se você gostar desse vídeo, dá sua curtida, seu like, seu joinha aqui nele, tá? A gente faz um canal aqui 100% gratuito, então ajuda a gente quando você dá a curtida a que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, demonstração dos fluxos de caixa, vamos falar aí de método direto e método indireto. Primeiro de tudo, o que a gente precisa saber é que a DFC ela é apresentada demonstrando três grandes fluxos, tá? Fluxo operacional, fluxo de investimentos e fluxo de financiamento. Neste vídeo aqui, pessoal, eu não vou entrar no mérito do que é que se reconhece como operacional, como investimento, como financiamento, porque a gente já tem aqui no canal um vídeo que explica bem direitinho, item a item, o que é que se considera como operacional, como investimento, como financiamento, tá? Então, se você tem dúvida quanto a isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o acesso para esse outro vídeo que explica bem direitinho o que é que entra em cada fluxo. Basta aqui para este vídeo agora a gente saber que tem essa divisão em três grandes fluxos, tá certo? E aí vem o mais importante. O que diferencia o método direto do método indireto é o fluxo operacional, é o modo como eu evidencio o fluxo operacional. Os fluxos de investimento e fluxo de financiamento são apresentados da mesma forma, quer seja no método direto, quer seja no método indireto, tá bom? Então, o que vai tornar diferente um método do outro é a apresentação, a evidenciação do fluxo de caixa operacional, tá certo? Então, no próximo slide que eu vou passar já, eu trouxe dois modelos, direto e indireto, que são retirados da própria norma, do próprio pronunciamento CPC 03R2, tá? Então, está tirado exatamente um print de lá, de cada um dos métodos, que são esses aqui, ó. Então, antes da gente comentar o operacional, que é o que muda de um método para o outro, perceba que aqui a gente tem o método direto e aqui a gente tem o método indireto, tá? Então perceba que no exemplo, quando é dado aqui o fluxo de caixa das atividades de investimento, a gente tem aquisição da controlada X, compra de ativo imobilizado, recebimento de venda de equipamento, juro recebido e dividendo recebido. Está apresentado dessa forma aqui o fluxo de investimento no método direto. E no método indireto, fluxo de investimento, aquisição da controlada X, compra de ativo imobilizado, recebimento pela venda de equipamento, juros recebidos, dividendos recebidos. Percebeu? É igual a forma de apresentação do fluxo de investimento no método direto e no método indireto. E isso aqui, como eu disse, está no próprio pronunciamento, tá? Eu retirei de lá. E do financiamento? Método direto, como é que está apresentado? Temos aqui, recebimento pela emissão de ações, recebimento por empréstimo a longo prazo, pagamento de passivo por arrendamento e dividendos pagos. No método indireto, como é que está evidenciado o fluxo de caixa das atividades de financiamento? Recebimento pela emissão de ações, recebimento por empréstimo a longo prazo, pagamento de passivo por arrendamento, dividendo pago. Exatamente igual o método direto, método indireto, a evidenciação do fluxo de financiamento, tá? Então, só para deixar claro que é igual, fica igual a evidenciação nos dois métodos para os fluxos de investimento e financiamento. Vamos agora ver aonde é que fica a diferença, tá? Que é na atividade operacional, no fluxo operacional. Começando pelo método direto, esse método ele é mais viável se você ou é da tesouraria ou tem acesso à tesouraria da empresa, ou você consegue o detalhamento do razão das contas caixa e equivalente de caixa, tá? Para saber exatamente o que é que entrou, o que é que saiu do caixa. Porque é isso que o método direto vai fazer, ele vai destrinchar de forma direta o que é que entrou e saiu do caixa. Então perceba aqui, no método direto tem recebimento de clientes, então entrou 30.150,
Pagamento a fornecedor, saiu 27.600. Então, caixa gerado, né? 2.550. Juros pagos, 2.700. 270, perdão. Imposto de renda pago, 800. Imposto de renda na fonte, 100. Então, veja que ele vai detalhando diretamente com o que foi gasto ou recebido caixa operacional, né? Com recebimento de cliente, pagamento de fornecedor, juros, imposto. Então, por isso que é método direto, porque ele vai diretamente detalhar com o que entrou ou com o que saiu o caixa operacional da empresa, tá? E aí a gente chega no 1380. Qual a diferença para o método indireto? Aqui, como o próprio nome já sugere, a gente vai chegar no caixa das atividades operacionais de uma forma indireta, partindo do lucro líquido antes dos tributos, tá? Que a gente chama, né, comumente de LAIR, tá? Então a gente sempre vai partir do lucro, tá? Antes dos tributos. No caso aqui é 3.350. E aí vai fazendo ajustes, começando pelos ajustes da DRE, que são aqueles efeitos que afetam o lucro, mas que são ajustes contábeis, que eles nunca vão passar pelo caixa, como depreciação, equivalência patrimonial, entre outros, né, que tem aqui. Tá? Por exemplo, a depreciação, eu somo ao lucro antes do exercício, antes do imposto. Por quê? Porque ele estava diminuindo o lucro, mas é um ajuste contábil, ele não afeta o caixa. Perda cambial, novamente, eu somo, porque é uma perda que é um ajuste contábil, não passa pelo caixa. Resultado da equivalência patrimonial, provavelmente estava somando, né, no original, então aqui eu subtraio, porque é um efeito que aumentou o lucro, mas é um ajuste contábil. Tá? Despesa de juros também, foi um ajuste contábil, foi um ajuste ainda... provavelmente aqui não é ajuste contábil, mas ainda não foi pago esse juro, tá? Então a gente tem 3.740 até o momento. E aí a gente parte para os ajustes com base no balanço patrimonial também, tá? Usando a seguinte lógica. Quando é ativo, a gente vai ter que comparar o seguinte no balanço. A variação de um ano para o outro, das contas, tá? Quando essa variação é aumentativa, é para mais, e é um ativo, eu subtraio no fluxo de caixa. Quando é uma variação para menos, negativa, no ativo, eu somo, eu aumento no fluxo de caixa. Passivo, a ideia é o contrário. Quando é uma variação aumentativa para mais no passivo, eu somo esse efeito no fluxo de caixa. Quando é uma variação para menos no passivo, ou seja, uma variação negativa, eu subtraio esse efeito no fluxo de caixa. Tá? Então a ideia é essa. Para ativos é o inverso, se o ativo está aumentando eu subtraio, se o ativo está diminuindo eu aumento. Para passivo a lógica é exatamente essa. Se o passivo está aumentando eu aumento, se o passivo está diminuindo eu diminuo. Isso para os itens operacionais de ativos e passivos, porque nem tudo que está lá no ativo e passivo é item ligado ao operacional, tá? Mas aqui no exemplo, ó, a gente tem aumento no contas a receber, veja que subtrai. Diminuição do estoque, veja que aumenta, não é porque são ativos. Diminuição no fornecedor, agora é um passivo. Então, se diminuir um passivo, também diminui. Tá vendo que funciona essa lógica que eu estou dizendo? Juro pago, diminui. Imposto de renda na fonte e contribuição social. São duas linhas de imposto de renda. Todas saindo, porque foram pagas. Tá? Então, a gente chega no mesmo 1.380 que a gente tinha no método direto, só que a gente fez isso agora de uma forma indireta, partindo do lucro e fazendo ajustes de contas, primeiro da DRE, né, com que afeta o lucro, mas não afeta o caixa, e depois do balanço patrimonial, pegando as contas operacionais desse balanço patrimonial e fazendo aquilo que foi dito. Né? Para ativos, se aumenta, significa que vai subtrair na DFC, se diminui, significa que vai somar na DFC. Para passivos, se aumenta, significa que aumenta na DFC. Se diminui, significa que vai diminuir na DFC. Tá? Então, essa é a grande diferença entre o método direto e o método indireto, que reside apenas na evidenciação das atividades operacionais. Tá certo? Mas aí vem um segundo ponto, que a gente precisa estar atento, ao item 20A. Tá? O A saiu aqui pequenininho como 20º. Foi um errinho aqui, mas é o item 20A, tá?
porque ele vai influenciar muito a prática, o dia a dia da contabilidade. Porque de acordo com o CPC 03R2 no item 20A, abre aspas, a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais deve ser fornecida obrigatoriamente caso a entidade use o método direto para apurar o fluxo líquido das atividades operacionais. Ponto. A conciliação deve apresentar separadamente, por categoria, os principais itens a serem conciliados, à semelhança do que deve fazer a entidade que usa o método indireto, em relação aos ajustes ao lucro líquido ou prejuízo para apurar o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Sabe o que é que isso aqui está dizendo, pessoal? Se eu elaborar pelo método direto, eu tenho que elaborar pelo método indireto também. É isso que o item 20A da CPC 03 diz. A partir do momento que ela diz que a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades deve ser obrigatoriamente fornecida caso se use o método direto, né? É só lembrar o que a gente viu até agora. O que é que muda do direto para o indireto? O fluxo operacional. E o que é que ele está dizendo aqui? Se eu fizer o fluxo operacional pelo método direto, eu tenho que mostrar a conciliação, ou seja, eu tenho que fazer o fluxo operacional pelo método indireto. Portanto, se eu tenho que fazer o método indireto de qualquer forma, para que eu vou fazer o método direto na prática? Tá? Eu não me arrisco a dizer que nenhuma empresa faça, mas uma coisa eu digo, eu já olhei muita demonstração contábil de muita empresa e nunca encontrei nenhuma DFC pelo método direto. É sempre elaborada pelo método indireto. Se você que está vendo esse vídeo já viu um caso real de empresa que divulga a DFC pelo método direto, aproveita e deixa aqui no comentário do vídeo, tá? Porque realmente isso é um elefante branco, é uma mosca branca, como se diz, né? Algo muito raro de se ver. Tá? Eu nunca vi. Tá? Então, na prática, meio que a gente pode dizer o seguinte, vai ser feito pelo método indireto, porque o item 20A diz isso. Se você fizer pelo método direto, faça também pelo método indireto. Em outras palavras, é isso que o item 20A está falando sobre a DFC. Tá? Só para a gente fechar, para mostrar isso que eu estou dizendo, eu trouxe aqui a DFC da Petrobras, primeiro trimestre de 2020, só para mostrar, realmente é um caso, né? É um caso, mas você pode pesquisar, você vai encontrar DFC pelo método indireto de rodo. Agora, pelo método direto, um caso real, se você encontrar, eu até gostaria muito de ver, deixa aqui no comentário, reforço, tá? Porque é muito difícil, ó. Perceba. Aqui está a DFC, demonstração individual do fluxo de caixa, da Petrobras, primeiro trimestre, né? Então, 6.01 é o caixa líquido das atividades operacionais. Então, veja, aquela parte do lucro do período, aí vem despesa atuarial ajustando negativamente, resultado de participação em investimento ajustando também, depreciação, amortização ajustando positivamente, e aí sai um monte de item aqui fazendo os ajustes até você chegar na variação de ativos e passivos também, ó. Tem aqui uma variação negativa, tá? Então perceba que foi feita pelo método indireto, tá? E aí no 6.2 a gente tem o caixa líquido das atividades de investimento, que aí não mudaria se ela fizesse pelo direto ou indireto, seria da mesma forma evidenciado. E o 6.3, o caixa líquido de financiamento também seria feito da mesma forma, se ela tivesse feito pelo direto ou indireto. Mas aqui é só um exemplozinho que eu trouxe para a gente finalizar, para mostrar que na prática as empresas elas usam a DFC método indireto, muito por culpa, entre aspas, do item 20A do CPC 03R2, que vai dizer que se eu fizer o direto, eu tenho que fazer o indireto. Então eu faço só o indireto, né, para não gastar tanto tempo, né, porque vida de contador já é muito corrida. Tá certo, pessoal? Então é isso, esse é o vídeo, essa é a aula que a gente tem para hoje. Espero muito, de coração, que vocês tenham gostado. Agradeço a vocês ter ficado aqui até o final da aula, tá? E reforço, se você gostou, deixa sua curtida, seu joinha, seu like aqui no vídeo. Ajuda a espalhar esse conteúdo, tá bom? E se ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, tá bom? E ativa o sininho da notificação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.